que é a vida boa pra você? O que você busca, cara? Qual que é o teu propósito? Cara, profunda pergunta. Primeiro, acho que o propósito ele vai mudando ao longo da vida, né? E a gente vai descobrindo também o propósito. Especialmente depois que a gente é pai, o propósito, pelo menos nos primeiros anos de vida dos filhos, esse propósito também muda bastante. Imagino que isso permaneça pro resto da vida, mas é diferente quando você tem filho pequeno. Eu tenho filho, o Joaquim, 10 anos, Alice, 8 anos. Então, está muito presente a nossa comportamento de proteção, a responsabilidade de criação de duas vidas, a esposa junto, enfim, todo o seio familiar, né? Mas, começando pelo propósito que me move, você mencionou meu currículo, mestrado em Escola Austríaca de Economia. Para mim essa foi uma grande descoberta, porque eu comecei a estudar economia já depois de formado, eu fiz administração, tive sorte porque apareceram oportunidades, felizmente aproveitei as oportunidades profissionais, consegui me destacar e consegui pela ThyssenKrupp, que é uma multinacional alemã, acabei morando na Alemanha, morei na Inglaterra, morei em Dubai, e foi durante essa experiência de 2002 até 2009 que eu acabei conhecendo a economia, já mais para 2007, 2008, e aquilo despertou em mim uma paixão que eu até então não tinha descoberto, estudar economia, especialmente na escola austríaca, porque para mim era a escola de pensamento econômico que mais bem explicava como o mundo funcionava. Para mim, isso que tem de muito bacana na escola austríaca, cara, eu consigo entender como o mundo funciona. Inclusive, meu professor Jesus Huerta de Soto, grande mestre espanhol, hoje, da atualidade, vivo, é um dos grandes expoentes da escola austríaca. Ele e o Roupa, né? Ele e o Roupa também. E o Jesus, mentor também do Milei, né? Javier Milei. Mas, enfim, quando eu comecei a fazer um mestrado, eu acabei me aprofundando em economia. Foi a primeira vez que eu estudei algo por gosto, com vontade. Fiquei 1 ano de sabático, deixei para trás uma carreira de executivo, de multinacional, de sucesso. Lembro até hoje quando eu falei pro meu chefe, que era um espanhol na época, lá em Dubai, eu falei, cara, quero deixar a empresa, fazer um mestrado em economia. Assim, como assim, cara, você tá louco? Vai deixar a carreira aqui... Pra fazer o quê? Depois? Né? Cara, foi um salto no escuro, não era casado, tinha feito alguma poupança, podia fazer isso. Mas foi importante porque foi pela economia que eu também descobri o liberalismo. E eu me descobri um libertário, que depois virou um anarcocapitalista. É uma questão de 6 meses, eu diria, a diferença entre um... Mas foi durante o estudo da economia. Para muita gente o caminho até às vezes é mais pela filosofia política, pela ética, que você chega ao libertarianismo e anarcocapitalismo. Para mim foi diferente, foi pela via da economia. E quando eu terminei o mestrado, eu sabia que, cara, essas ideias são fundamentais para civilização, para a humanidade, para o futuro da humanidade, para que a gente possa viver em sociedades livres, prósperas, em paz. Essas ideias são fundamentais. E hoje essas ideias são pouco defendidas, pouco conhecidas, e eu não sei como, mas eu quero manter essa chama acesa e levar essas ideias adiante. Então, esse foi um propósito que eu encontrei, que eu acho que eu ainda sigo realizando esse propósito, sabe? De levar adiante as ideias de liberdade. E você acha que esse princípio então de liberdade é uma das coisas que torna uma vida boa? Não apenas. Acho que esse é o meu propósito. É um dos meus propósitos, é levar adiante essas ideias. Agora, o que faz uma vida boa, acho que é uma pergunta profunda que a gente não costuma se fazer. Acho que eu não me fiz essa pergunta muitas vezes. Mas, cara, eu diria que primeiro, dormir com a consciência tranquila. Fazer o certo. E você sabe o que é o certo. E talvez parte desse entendimento, esse ensinamento venha de casa, da família, da criação, dos pais, do cristianismo. Acho que é um pouco um pouco de tudo. Mas, cara, dormir com a consciência tranquila, para mim, é o primeiro item. Honestidade, virtude da honestidade e tal. Sem dúvida. É louco porque ele falou assim, primeiro ele falou de uma ideia de filhos, né?
que é uma ideia de você construir um legado. E depois ele ainda reforçou isso quando ele buscou no conhecimento, que é a busca da verdade, que ele encontrou na economia austríaca, Sim, mesmo tá assim, próximo da verdade. entregar um legado daquilo que pode ser melhor para os outros, né? Sim. E pega a parte da honestidade. São os 3 caminhos é louco, porque como a gente pergunta isso para muitas pessoas, elas falam de forma diferente, mas Sim. elas estão no final buscando basicamente a mesma coisa. E você fala dos 3 pilares que a gente sempre fala do que aquilo que pode ser bom ou não, né? Você tá ligado com aquilo que você é, você ser honesto com aquilo, você deixar algo para o outro e fazer o bem ao outro, e uma busca de conhecimento real, que é o que a gente, pelo menos para mim, eu acho que pro Caio também, que a gente é parecido, é o que inicialmente trouxe a gente para uma busca de um propósito. É a busca da verdade, né? Exato. A gente tá constantemente nessa jornada, né? A pegada também aqui do podcast, toda vez que a gente pergunta isso, né, é baseado exatamente nessa questão do conhecimento da verdade, usando a ideia da filosofia de você perguntar e despertar essas coisas. E aí a gente usa e sempre contextualiza, né, a questão da ética aristotélica, né, que ele falava o seguinte, né, a vida pode ser boa quando você conta uma história, ela só vai acabar na hora que você morrer, aí a sua história vai ser imutável. Então, como você falou, né, uma história que vale a pena ser contada, né? Então uma coisa que vale a pena, esse legado você vai construindo no dia a dia, de forma que quando lá no seu último dia, quando fechar o caixão, a sua história termina. E aí ele, né, e vários outros comentam, né, que tem 3 grandes narrativas possíveis, né, que você vale a pena contar, porque você pode ter o sucesso para você e fazer para os outros, né? Como a gente vem falando até agora. A primeira delas é a prosperidade e conforto, né? Então aquele cara que gera conforto para si, para sua família e para a sociedade em volta, tendo prosperidade e conforto. A outra é dignidade e honra, né? Então o cara que, por exemplo, é um advogado, então é um médico que liberta da dor, é um bombeiro, um policial, então são outras narrativas que elas vão mudando ao longo da vida. E a terceira é o conhecimento e a sabedoria, né? Então é um cara que se torna um sábio, que se torna um professor, que se torna, né, um especialista, né? Então essas de grande forma são as chaves narrativas, né? As claves que a maior parte das pessoas tenta construir a sua vida. Faz sentido isso para você? Sem dúvida que faz. Acho que até para complementar a resposta, acho que dormir com a consciência tranquila é fundamental, honestidade, mas para ter uma vida boa também, assim, pensando egoisticamente, realização profissional, acho que é importante. Eu tive a sorte de descobrir uma paixão e hoje conseguir fazer da paixão a minha atividade profissional. Sou um privilegiado, abençoado, não tenho a menor dúvida disso. É muito gratificante. E a questão do legado, você deixar um legado, você criar uma família, ter uma educação, uma criação de valores, de princípios, e aí é fazer o bem. Também é um legado terreno para sua família, para sua comunidade, para os mais próximos, ajudar quem precisa. Acho que isso é importante. E ajudar e fazer o certo quando ninguém está olhando. Eu não acredito muito em caridade nos holofotes. Anel de Giges.